Bom dia, Pai do Senhor. Dimas ou Demas? Essa madrugada, depois de muito diálogo com o Senhor, veio a mostragem desses dois personagens. E a pergunta: Dimas ou Demas? Quando Jesus estava prestes a findar seu ministério na terra, o Espírito veio trabalhando paulatinamente na beira de Dimas, o ladrão da cruz. Passou a vida toda errando, mergulhado em pecado, iniquidade e transgressão. E Paulo, quando estava findando seu ministério na terra, estava diante de Demas, que o ajudava financeiramente. E o inimigo veio trabalhando paulatinamente para que Demas abandonasse o ministério de Paulo e o deixasse sem provisão, sendo que ele tinha condição. É melhor o final de todas as coisas do que o começo dela. Dimas, trabalhado pelo Espírito, teve um final feliz em favor do Senhor Jesus. Demas, trabalhado pelas potestades e principados na região da maldade, abandonou Paulo, lhe tirou a provisão. Perceba que tudo isso aconteceu no final do ministério, tanto de Jesus quanto de Paulo. E daí a pergunta: Dimas ou Demas? Bom, agora vai para o segundo áudio. Ah, essa madrugada, o Senhor abordou alguns assuntos interessantes. Se vocês perceberam ou tiveram tempo de assistir os vídeos que eu fiz ontem, foi abordado vários assuntos interessantes. Vários. Perdi a conta. Assuntos que a maioria dos religiosos desconhece. Não foi diferente essa madrugada. Foi abordado vários assuntos interessantes. Assuntos que a maioria dos religiosos desconhece. Já já eu vou trazer um por um. Já já. Bom, agora 1 minuto da sua atenção. Presta atenção, presta atenção. Existe um dito popular onde se diz assim: a base de qualquer relacionamento é a confiança. Pois bem, Deus me deixou bem claro nessa madrugada que nessa relação que nós temos com Ele, precisamos entender, precisamos confiar de que Ele sempre estará a usar um guia espiritual, um líder espiritual, para poder te orientar todos os dias. Porque existe sim um mal diário a ser combatido. Quem costuma relaxar é o homem. O diabo nunca relaxa. A sua ira contra nós é tão grande, mas tão grande, que ele não se dá o direito de relaxar no que tange a nos destruir.
E principalmente quando ele sabe que nós alcançamos um nível de conhecimento que a gente se salva e ainda de quebra salva 2 famílias, a consanguínea e a eclesiástica. Aí que o ódio é mortal. Em hipótese alguma ele relaxa quanto a nós, porque ele não quer ver nós reunidos na eternidade com os nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos, nossas irmãs, nossa família consanguínea, nossa família eclesiástica, nossos descendentes, nossos maranatas, nossos ouvintes, nossos seguidores. De forma alguma ele quer ver a nossa devoção aflorada, o nosso talento multiplicado, a nossa vocação exercida, o nosso dom extremamente vitorioso. Ele faz de tudo para que o talento seja enterrado, para que a vocação seja aniquilada, para que o dom não seja exercido. Ele faz de tudo. Então, sem profecia, o povo se corrompe. Sem o porta-voz de Deus para com os homens, o povo se corrompe. Sem conhecimento, o povo se corrompe. Sem comunhão com os irmãos, o povo se corrompe. Porque é um orando pelo outro, um alimentando o outro. É um colocando o outro de pé. É um firmando o outro na rocha. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, em acordo com a palavra que lhe é dirigida todos os dias. É por isso que somos limpos pela palavra. Somos limpos pela palavra, que nos é entregue a cada madrugada, a cada alvorada, a cada amanhecer, a cada entardecer, a cada anoitecer. O Espírito Santo foi bem claro. Agora veja bem, voltando a Dimas e Demas. Dimas ficou 33 anos longe de Jesus, mas todo boato, toda narrativa, toda conversa em torno de Jesus que Dimas ouvia, ele registrava no coração. E quando teve o tempo oportuno, o dia que se chama hoje, no ano aceitável, face a face com Jesus, ele defendeu a sua causa diante de Gesta. Gesta, nós estamos aqui porque merecemos, somos pecadores, mas esse não, esse é justo. Olha só, Dimas defendendo Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Olha só, Dimas demonstrando conhecimento pleno de que Jesus era rei, filho de Deus, tinha um reino no céu e dava a quem ele quisesse. Eu dou a quem eu quero, eu me compadeço de quem eu quero, eu tenho misericórdia de quem eu quero. Tudo isso estava registrado no coração de Dimas. E no tempo oportuno, no dia que se chama hoje, ele usou. Ao contrário de Demas, que financiava Paulo todos os dias, provinha para que não faltasse alimento para Paulo, nem abrigo para Paulo. Mas Paulo pregava todos os dias e Demas não registrou no coração, entrava no ouvido e saía no outro. Era só ouvinte, não era praticante. E quando confrontado com o desejo de agora ficar isolado de Paulo, para poder viver a sua vida conforme deseja, se perdeu.
Dimas se achou, Demas se perdeu. Puxa vida, sabe? A base do relacionamento é a confiança. Você precisa confiar que Deus está te apresentando diariamente um guia espiritual para você ser guiado pelo Espírito, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pela resolução de Deus, pela manifestação de Deus, pela orientação de Deus, pela instrução de Deus. Você precisa confiar que nesse relacionamento que você tem com Deus, Ele lhe reservou, lhe separou um guia espiritual, que é guiado pelo Espírito, que recebe palavra revelada, instrução revelada, assuntos revelados, vontades reveladas, vontade de Deus. A base do relacionamento que você tem com Deus é pautada em confiança. Confia que Deus está te guiando pelo Espírito Santo, te guiando pelo um atalaia, pelo um profeta, pelo um sacerdote, pelo um levita, pelo um líder espiritual aqui na terra, agregado, somado ao Espírito Santo que veio do céu. Ricardo Luiz. Veja bem, a terceira coisa que eu recebi na madrugada é o seguinte: ninguém é perfeito. Enquanto estamos no corpo corruptível, que ainda não foi glorificado, ninguém é perfeito. Podemos falhar, podemos errar, podemos tropeçar, podemos pecar, podemos transgredir, cometer iniquidades, podemos estar assim com a imagem manchada. Ninguém é perfeito. Ninguém. Todos pecaram. Quem disser que não tem pecado acabou de cometer. Miserável, pessoas que somos, o mal que a gente não quer fazer, a gente faz, de forma consciente ou inconsciente. Veja bem, ninguém é perfeito. Só que a humanidade tende a justamente olhar para a imperfeição que possa estar na vida de alguém. Olha só o problema. Você procura ser perfeito, 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 perfeito. Quase ninguém observa, quase ninguém atenta, quase ninguém registra. Se você cometer uma imperfeição, um erro, uma falha, se você transmitir uma ideia errada, um pensamento errado acerca de você mesmo, já é motivo para a galera registrar no coração. 10 segundos para você refletir. Já parou para perceber que o bem que você faz, ninguém registra, mas se você falhar em alguma coisa, todo mundo registra. A tendência do ser humano, principalmente o ser carnal, do ser carnal, é observar o mal que porventura possa aparecer ou transparecer por meio da sua vida. Às vezes você não comete nem mal nenhum,
Mas, por algum motivo, é transmitido para as pessoas algo que parece mal, soa mal. E aí, tudo bem que você faz é esquecido, porque as pessoas na carne tendem a te julgar mal e registrar o mal. A tendência da carne é registrar o mal no coração. O coração é mau, enganoso é o coração do homem, inclinado para o mal, inclinado para a carne, inclinado a registrar o mal. A maioria dos crentes abandonou Paulo porque registrou o mal no coração. Paulo, quando disse, miserável homem que sou, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Pronto, já era o suficiente para a maioria dos crentes registrar esse mal no coração e abandonar Paulo. Abandonou Paulo. Esquece que tem um inimigo que, de forma sutil e ardil, trabalha, conspira para que realmente você registre o mal da vida de alguém no teu coração. E a partir daí você tem repulsa. Você não quer mais vê-lo, não quer mais ouvi-lo, não quer mais tê-lo por perto. Porque o inimigo conspirou para que você registrasse um possível mal, ou até mesmo um mal. Paulo tinha algumas coisas que ele reclamava. Poxa, miserável homem que sou, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Pronto, já era o suficiente para o povo abandonar Paulo. Davi foi abandonado por metade dos seus soldados. Por quê? Porque registraram o mal que ele fez. Qual foi o mal que Davi fez? Saiu com a mulher do seu soldado, Urias. Adulterou com ela, engravidou ela e maquinou um mal contra ele. Maquinou a morte dele. E ele morreu. Mas o bem que Davi fazia, segundo o coração de Deus, metade não registrou. Mas o mal que ele fez, essa metade registrou e o abandonou. Seus filhos o abandonaram, suas esposas o abandonaram, sua parentela o abandonou, seus irmãos o abandonou. Presta atenção. Quem não abandonou Davi? Hum? O profeta Natã, o sacerdote da sua confiança, o levita da sua confiança, né, o Asaf, o general da sua confiança, pessoas da sua confiança, que confiava que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o mal que ele fez não era motivo para que o abandonasse. Não era motivo. Deus continuou com Davi, fez com que ele chegasse à idade da sua velhice, numa boa, morreu dormindo, em paz, com Deus. Agora, os que abandonaram Davi, olha o fim que tiveram aqueles que abandonaram Davi. Seus filhos foram morrendo, Absalão com seu cabelão, morto numa árvore de galho seco, de tão seco que ele era, por ter abandonado seu pai. Aminão morreu na mão do seu irmão Absalão, porque abandonou o seu pai, abandonou os conselhos, os ensinamentos de seu pai acerca de Deus,
acerca de preceitos, desígnios, mandamentos, leis, estatutos, ordenanças, abandonou o conselho ou ensinamento que vem de seu pai, que vem de Deus. Cometeu incesto com a irmã e, por causa disso, morreu. Adonias abandonou Davi, intentou, após abandonar Davi, um mal contra a concubina de Davi. Acabou sendo concupiscivo na carne, concupiscivo nos olhos, soberbo, vaidoso, queria ser rei, custe o que custar, ainda que tivesse que matar seu irmão, Salomão. Morreu. Todos os filhos de Davi que abandonou Davi morreram. Todas as mulheres que abandonou Davi morreram. Morreram ela e seus filhos na idolatria. Davi teve várias mulheres, vários filhos. Demas teria garantido a salvação da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, das suas irmãs, mas abandonou Paulo, morreu no seu pecado e levou junto para o buraco, para o abismo, toda a sua família. O Espírito Santo é bem claro, gente. Deus tem guia espiritual, mas ele está passível de errar, de falhar, cometer gafes, mas não abandone, porque é um guia espiritual que Deus confiou a sua palavra, a sua revelação. Não o abandone, em nome de Jesus. Veja bem, para e pensa. Olha a dificuldade que Deus tem de encontrar na terra alguém que queira todos os dias receber de Deus assuntos bíblicos que vão além da esfera do conhecimento normal. Conhecimento normal é água nos artelhos, dedo nas águas. Ponto. Olha a dificuldade que Deus tem de encontrar alguém que vai um pouquinho além. Água nos joelhos, joelho nas águas. Ainda assim, não é o suficiente para limpar alguém por completo. Olha a dificuldade ainda maior de se encontrar alguém com água nos lombos. Metade limpo, metade sujo. Morno. O que Deus espera é alguém, e aí a dificuldade de encontrar alguém que mergulhe nas águas profundas, esteja submergido, limpo por completo, pela presença do Espírito Santo em sua vida, que o encobriu por completo, é o mar de águas que flui do trono de Deus, e a palavra explicada, originalizada, revelada, o imergindo num submundo celeste, aquático, águas que fluem do trono de Deus, que você pode beber e fazer sair de dentro de você uma fonte de água viva, que mata a sede de quem tem sede. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Olha a dificuldade que Deus encontra para encontrar alguém assim.
um guia espiritual assim. É tão raro que quase a gente não enxerga na Terra. É tão raro que se eu perguntar a você, me indica alguém, bem submergido nas águas profundas, bem mergulhado nelas, cheio do conhecimento extremo e de revelação extrema na palavra, me indica alguém. Está arriscado você ter dificuldade de me indicar alguém. Aliás, fica aqui a pergunta, se liga, crente, se você conhece alguém, me indica, para eu indicar para os outros maranata. Entendeu a dificuldade que Deus tem para encontrar alguém que de fato esteja mergulhado nas águas profundas? Tem, tem, eu sei que tem, mas é tão raro que a gente não os enxerga. Elias tinha 7.000 igual a ele, mas era tão raro que ele não conhecia nenhum de 7.000, veio conhecer depois. E quando conheceu depois, reuniu a todos, criou a escola de profetas. Eliseu, Jonas, e aí salvou eles e os familiares deles, papais, as mamães, os filhos, as filhas, os irmãos, as irmãs. Mas se Deus não unisse, ele nunca ia reconhecer que tinha alguém semelhante a ele, nunca. Porque isso é coisa rara, são raros. Você tem noção? Jesus, no seu tempo, não encontrou uma viúva em Israel para que ele pudesse operar milagre. Uma viúva. A que tinha morreu, Ana, quando o conheceu pequeno. Depois dela, ninguém mais. Estou falando de viúva, não de mulher casada. Como Judite, Joana, Susana, como a mulher de Pedro. A sogra de Pedro era casada e estava muito bem casada. Ela não era viúva. Estou falando de viúva. Em Israel não tinha uma que precisasse de um milagre e Jesus foi lá realizar. Tanto é que quando ele foi realizar um milagre fora de Israel, ali ele falou: em Israel não teve nenhuma. Foi eu executar o milagre e executei com você aqui. No tempo de Elias, a mesma coisa. Elias não encontrava uma viúva que merecesse a bênção. Fora de Israel, ele foi encontrar uma, a viúva de Sarepta. Fora de Israel. Olha a dificuldade para encontrar alguém, para Deus se fazer íntimo. Olha a dificuldade que Eliseu encontrou para encontrar alguém que o ajudasse financeiramente. A sunamita. Hum? Nem um homem, nem uma mulher queria ajudar financeiramente Eliseu. Ele encontrou uma, e não era uma mulher judia, era uma sunamita. Você tem noção disso? Uma estrangeira, uma pessoa do mundo gentil, não judaica. Você já parou para pensar nisso? Hã? Num mundo cheio de religiosidade, povo de Deus, religião judaica, detentores da lei, estudiosos da Torá, com seu coração longe de Deus, amavam o Deus Fortuna, o Deus da prosperidade, o Deus Mamon. Hã?
não amava a Trindade, amava o Deus prosperidade, Deus fortuna, Deus Mammon, Deus dinheiro. Amava a ideia de ser milionários, ricos, poderosos, dono de várias posses, vários bens, vários negócios, várias fazendas, sabe? Há uma dificuldade da parte do Senhor de encontrar alguém que o sirva de verdade, o sirva com os seus bens, o sirva com amor, o sirva com louvor, apacentando suas ovelhas, apacentando seus cordeirinhos, zelando e velando pelo povo de Deus na terra. Como é difícil Deus encontrar alguém assim. O Espírito Santo foi bem claro comigo nessa madrugada. Ricardo Luiz, presta atenção. O Espírito Santo, ao longo do meu ministério, sempre pediu para que vocês colocassem em pauta, todos os dias na oração, o pedido, o clamor, a súplica, de vocês receber o dom da cura e o dom da revelação, né? Hum, o dom da cura é interessante, porque se Deus te concedeu o dom da cura, e porventura Deus curar alguém por meio do teu ministério, por meio da tua vida, elas vão dar ouvido ao que você vai falar, compartilhar, vão ficar agradecidas. E se você recebe o dom da revelação, seja da palavra, ou seja da vida pessoal de alguém, Deus desce o rolo, ó, Deus está me mostrando isso, isso, isso na tua vida sentimental, na tua vida pessoal. Isso é bom, as pessoas vão te dar ouvido. Devemos pedir isso. Ou ele nos deu o dom da revelação pessoal na vida de alguém, ou deu o dom da revelação da palavra, entendeu? A gente tem que pôr isso em pauta, principalmente o dom da revelação da palavra, que somos limpos pela palavra, entendeu? Estamos salvos porque conhecemos a Deus pela palavra. Deus falou isso. Nossa, tem muita coisa que eu tenho que colocar em pauta aqui hoje, coisas extraordinárias. Olha só, nessa madrugada me foi trago em memória um casal que eu conheci lá na Cidade Alta e o rapaz, ele era evangélico, casou com a moça que não era evangélica. A moça não acompanhava o ritmo dele. Quando ele ia para a igreja, a moça de vez em quando saía com alguém diferente. Ele na igreja, orando, e ela na cama de alguém, namorando. Um dia ele soube, brigaram, discutiram, mas não se separaram. Ele gostava muito dela, muito, 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 muito dela. Mas culpou Deus por ter permitido que ela o traísse. E Deus disse: culpa não é minha, livre-arbítrio, tomada de decisão errada, escolhas erradas, não me consultou em nada, agora vem me responsabilizar por tudo. Não satisfeito com essa resposta de Deus, deixou Deus de lado. Fez amizade com 5 rapazes e à noite ficava sentado ao lado de uma praça e ali ficava conversando. Futebol, política, economia, fofocas.
Falo isso porque ele conversou isso comigo, me falou sobre isso. Mas chegou uma época que o pessoal do tráfico da Cidade Alta, do chamado Comando Vermelho, teve alguns probleminhas com um policial que, à paisana, subia com 2, 3 bandidos e procurava matar as pessoas do tráfico da Cidade Alta. E matava. Aquilo gerou uma fama. Ó, os caras sobem na madrugada, na noite, para matar gente. Basta eles cismar que é bandido que eles matam. Pois bem, num desses dias, estava esse crente desviado com seus amigos sentado perto da praça, os caras chegou de carro. Viu todo mundo sentado. Todos eles falaram: "Ó, nós não somos bandido não. A gente não tem arma, não tem droga, não usa droga, não é do tráfico". Mas aí os caras falou assim: "Não tem como a gente saber. Vamos matar vocês". Deu o primeiro tiro na cabeça do primeiro, deu do segundo, deu do terceiro, deu do quarto, deu do quinto, e esse ex-crente fechou os olhos, falou: "Jesus, tem misericórdia de mim. Pequei, errei, não quero ir para o inferno". Pensamento, orando, de cabeça baixa, de olhos fechados. Os bandidos, quando chegou para atirar nele, falou assim: "Isso aí tá com cara de crente, deixa pra lá, não deve ser bandido mesmo não". Entraram no carro e foi embora, só ele sobreviveu. Ele correu para a igreja, conversou com o pastor, conversou com os irmãos, agradeceu, deu testemunho, conversou com a mulher se converteu. Aí a mulher se converteu. Estavam bem na igreja, tinha 3 filhas, estava levando as filhas para a igreja, a mulher, ele. De repente, o que aconteceu? A sua vida financeira não estava legal, tinha perdido o emprego, não estava conseguindo outro, ficou triste com Deus de novo, responsabilizou Deus. Tem dinheiro, tem alimento, aí começou a esfriar na fé, na oração, na adoração, no serviço prestado em favor do Senhor. Alguém falou: "Fala com o pastor se auxiliar". Ele: "É mesmo, vou lá falar". Foi lá falar com o pastor: "Pastor, o negócio é o seguinte, tá eu, minha mulher, minhas filhas aqui, perdi o emprego, puxa, não tem alimento, o senhor poderia me fornecer todo mês, prover, né, o alimento até arrumar um emprego? O senhor também pode anunciar aí se alguém consegue um emprego para mim, para minha esposa". O pastor falou: "Ó, anunciar eu posso, mas prover para você cesta básica mensal, isso eu não posso fazer não. Mas anunciar, anunciou, mas ninguém apareceu com emprego para ele. E eles ficaram com fome, aí ele, desesperado, que não tinha mais nada para comer, foi roubar. Roubou e morreu. Morreu e foi para o inferno. Esse último estado foi de ladrão. A mulher continuou na igreja, arrumou um crente lá, um cristão lá, que viu que ela ficou viúva, confessou que gostava dela e ia assumir ela e os filhos dela. Ele ganhava bem. E ela tá aí, com ele até hoje. E o irmão
porque o pastor não deu-lhe uma cesta básica, foi roubar, um erro terrível. Melhor morrer de fome com Deus do que morrer roubando, indo para o inferno. O Espírito Santo me trouxe isso essa madrugada, e eu sei por que ele me trouxe isso. E eu sei por que que eu estou lhe falando isso.